top lutas mais humilhantes em One Piece. Vamos ver. Você já reparou que às vezes o One Piece exagera tanto na diferença de força entre os personagens que fica meio humilhante? O Oda cria embates em que a diferença de poder é tão grande que às vezes dói assistir. Pior que Até mesmo aqueles vilões esse que do são Zoro foi sacanagem, mano. O cara foi coitado pela faquinha, mano. É Em foda. muitos momentos apelões tiveram seu orgulho esmagado em algum momento do anime. Não importa se você é pirata ou almirante, ou até mesmo protagonista, o Oda não quer saber. Ninguém tá livre de ter a sua Todo mundo vai dignidade ser abalada humilhado. e receber aquele choque de realidade. E depois de me divertir com alguns desses momentos e ficar triste com outros, eu organizei eles e coloquei nesse vídeo. Então se aconchega, ativa o seu aqui da Não sei que se observação e se aproveitando que prepara é pra ver criança. confrontos tão humilhantes que Depois destruíram perdeu o esse orgulho dos dom. personagens em One Piece. Seja bem-vindo a Nerdópolis, eu sou The Souza. E já vamos começar com ele, um dos personagens mais amados da Vai obra. ser O logo pirata ele. que é caçador Sendo de humilhado piratas. pelo Mihawk no East Blue. Vocês lembram quando ele, todo confiante, decide que é o momento de encarar o espadachim mais forte do mundo? O Hulk nem precisou usar Yoru. Ele pega sua faca de cortar carne e sem suar, sem Cortar se carne? preocupar, ele Cortar carne, meu amigo. Se ele cortar carne com isso aqui, meu Deus do céu, velho. O céu é louco. humilha o Zoro de uma forma que só o Mihawk É. faria. A diferença de poder era tão gritante que o Zoro pela primeira vez realmente percebeu o quão longe ele estava de ser o number one. E eu acredito que essa foi uma Ai, humilhação caraca. necessária. Afinal, a gente ainda tá no episódio 24 e era necessário um choque de realidade pra fazer ele crescer e entender que ele ainda tá muito longe do topo. Tão longe que mesmo depois de não perder mais e se esforçar arduamente para ficar mais forte, muito depois disso, lá no episódio 515, ele precisa colocar o seu orgulho de lado e de joelhos pedir ajuda Aqui, para o mano, homem que ele pretende o Oda foi superar. muito Que com foda em certeza ter mexeu meio com o que orgulho do nosso fazer espadachim. o Zoro ter que treinar com o Mihawk. Foi um bagulho muito zica que eu achei, velho. Quando eu vi o Zoro assim, lá no castelo, pá. Já tinha demonstrado que o Mihawk tava lá. Nossa, mas quando o Zoro chegou, nossa. Mas isso Muito não foi zica, em vão, cara. porque 2 anos depois, quando os Chapéus de Palha chegam na Ilha dos Homens Peixes, o Zoro literalmente nem precisa respirar para lutar contra o vilão desse arco. Rod Jones tinha todas as vantagens biológicas para vencer o caçador de piratas E daquele ainda perdeu, mano. momento. Mas como nós sabemos, então é óbvio que o Rod Jones, o Homem-Peixe, foi solado debaixo d'água. Se perder embaixo d'água uma vez já é vergonhoso, o que será que passa na cabeça dos seus seguidores quando eles veem você perdendo de novo? Outra vez? Porque o Luffy mostra... Ainda roubado, né, mano? Ele tomou o veneninho lá, pá. Falou, agora você vai tomar um couro, agora eu te pego. Toma, Estar Yer. debaixo d'água é Yer apenas Two. um detalhe, que o Rod nunca teve chance contra ele. O Homem-Peixe literalmente Your precisa second. tomar uns negocinhos pra ver se ele consegue chegar perto do nível do Luffy. Essa sinceramente foi uma das poucas vezes que eu achei que o Luffy realmente ia mandar o seu oponente de arrasta. É, quase que ele foi, tá? Cê é Nossa, louco? E mano. apesar de ser derrotado Como no que seu ele não próprio ambiente, foi de a gente arrasta pelo aqui, menos foi de pode dizer caixão, que mano. teve luta. Até porque o Luffy precisou usar a segunda marcha e, claro, o Haki do armamento. Agora, como é que a gente pode defender Sim. o Bellamy? Esse confronto Nossa, aqui o foi mais Bellamy, sobre o meu que não Deus. aconteceu do que o que de fato ocorreu. O Bellamy tava todo confiante com a sua Bunny Bunny no Mi, pulando pra tudo quanto é lado e passou É praticamente que é o maneiro, né, episódio mano? inteiro Ele zombando quis se amostrar porque é uma fruta da horinha, tá ligado? Você vê ali, ó, pum, pum, pula, pega uma velocidade da hora, passa, que aí. Luffy e É, da sua o cara não determinação soube de usar. ir pra Ilha do Céu e encontrar a Cidade Dourada. O que o Bellamy não sabia era que uma das primeiras lições que o Shanks ensinou pro Luffy foi que você pode jogar bebida em um homem, pode até insultar ele, mas nunca machuque os seus amigos. E olha, Bellamy, você não deveria ter mexido com o Cricket, muito menos zombar dos sonhos dele. Essas são as duas coisas que o nosso protagonista possivelmente mais odeia que façam com as pessoas. Realmente. Toda aquela postura orgulhosa e imponente do Bellamy cai por terra depois que o Chapéu de Palha Toma. atropela ele Toma na só frente um de croque. toda a sua tripulação, quebrando toda aquela marra e aquele nariz em pé que ele tinha com apenas um golpe. Estamos muito longe do Luffy chegar na segunda marcha e nem tocamos em Haki nesse ponto. Foi na força do puro ódio mesmo. De Toma. verdade, ele tava muito irritado. E quando os personagens que sempre estão rindo ficam sérios, é melhor você fazer como o do Flamengo fez e deixar essa batalha pra outro dia. Exatamente. O cara que tava brincando com a marinha inteira, literalmente congela quando o Aokiji aparece. Ele aparenta não ter medo de nada, mas com certeza percebeu que lidar com o ex-almirante talvez fosse passar dos limites. O Aokiji aparece e já é o suficiente pro Coringa de One Piece tremer na base. Mas também é o Kish, né, pai? É um.
Vice é um almirante que quase subiu de nível aí, né? Tretou por 3 dias contra o Magma, tá ligado? Ele é de gelo, parça, ele é de gelo. Ele tretou com o Magma. Ele durou 3 dias. 3 dias? Foi 3 dias seguidos? Acho que foi 3, 5. Foi 9? Foi quanto? Eu não lembro, mano. Mas é o Aokiji, né? O Aokiji não é qualquer almirante. É Raio Almirante, tá Sinceramente, ligado? do Flamengo abaixar a bola e recuar, isso já diz muito Nível sobre o Garp, espírito nível que o Garp. Aokiji impõe. E me Se bem faz que o Garp imaginar é o que mais aconteceria se ele forte. encarasse o ex-almirante. Considerando que o Mingo perdeu pra quarta marcha do Luffy, que na minha opinião não é nem de longe páreo pro Aokiji. Afinal, os almirantes Não, o representam Aokiji o ganha. ápice da Quarta força da marcha. marinha. E intimidar eles é uma tarefa bem difícil, porém não impossível. Oda coloca um ex-almirante pra intimidar um Shichibukai. Mas quem será que poderia intimidar um almirante? E é pra mitar. Nesse nível, o Shanks, Oda o só tem ruivo. uma pessoa em mente: Shanks, o Ruivo, o novo almirante da marinha. Não, esse Shanks almirante aí chega- é um merda, cara. Não, na moral, ninguém nesse mundo vai falar que esse almirante é foda, mano. Ninguém. Mano, esse almirante é muito ruim, cara. Na moral, essa fruta aí de Aí merda. o mano com os pés na porta. Só que ele Cê é sente louco. imediatamente a Toma aura aí do o poder haki. do Shanks. Nossa, Sua muito decisão de recuar sem sequer ter trocado um golpe, pra mim, é como o Zoro se rendendo pro Mihawk. Significa reconhecer que você tá muito longe do nível do seu adversário. Pro almirante da marinha, que é treinado pra enfrentar os maiores perigos do mundo, recuar diante do Ruivo mostra o quão longe ele tá da E ele nem verdadeira viu o Ruivo. força que o Yonkou representa. E olha, eu não sei se eu fico hypado ou preocupado, porque o Oda tá criando uma expectativa pro Ruivo gigante. Ele só aparece quando é pra mitar. Ele luta contra o Kaido num dia e no outro vai parar uma guerra, chama toda a marinha e o Barba Negra pra trocação. Agora imagina o quão forte vai ter que ser o inimigo pra gente ver o cara lutando no 100%. Eu queria muito saber Cê sua é opinião louco. sobre isso. Você tá hypado ou tá preocupado com o futuro do Ruivo? Deixe aí nos Mano, comentários, eu se quero muito nerfar o saber. Ruivo é sacanagem, cara. O cara já tá nerfado com o braço, mano. Se nerfar mais ainda é pedir Pode escrever aí pra... que seu dedo não Parou. vai quebrar. Não vai ser como o Jinbe fez com o Ruizu. Esse embate é muito da hora, porque o Jinbe é sem dúvida muito forte. Mas ele me passa aquela impressão de que tá sempre no controle e não vai se deixar abalar tão fácil no campo de batalha. Mas tudo isso muda quando o Ruizu tem a brilhante ideia de começar a falar do passado de escravidão dos homens-peixe e, claro, dizer que vai liquidar o Luffy. Aí você já sabe, né? O Jinbe simplesmente não aceita que fale do seu capitão. E o jeito que ele resolve é deixar muito evidente que o ex-membro da CP9 nunca teve chance. Nossa, só com o soco do ar. Calma. Calma, meu filho. O Jinbe eu acho o personagem muito foda, muito aura, tá O ligado? confronto do Luffy contra o Muito Kaido, foda. depois do Kaido aparentemente ter explodido todos os nossos companheiros, o que é óbvio que não tinha acontecido, mas o Luffy não tinha certeza e aí é isso que importa. Ele chega alucinado achando que tá pronto pra bater de frente com o Imperador. O Kaido fica recebendo os golpes do Chapéu de Palha, parecendo Que até que foi tá humilhação. avaliando a força da Mano, nova essa Yori. luta do Luffy contra o Kaido, o arco inteiro, né, da luta, mano, velho, o Kaido não perdeu, mano, no final ainda, velho. É que, mano, ele tava muito mais cansado do que o Barba Branca lá em Marineford, tá ligado? Depois de ter atravessado o peito dele, mano, a barriga dele, velho. Porque, mano, o Kaido lutou por várias noites, várias pessoas diferentes. E o Luffy perdeu 5 vezes. Acho que foi 5 Mas vezes que o Luffy tudo tem perdeu. limite. E o Yonkou E chegou morreu, nele. né? Um golpe bem dado, usando um haki que o Chapéu de Palha não tava nem perto de dominar, foi o suficiente Tomou. pra apagar instantaneamente o nosso capitão. Feliz, cara. E morreu. Não é só uma derrota, ele simplesmente sola o cara que tinha a maior chance de derrubá-lo naquele momento em Wano. Se o Kaido quisesse, ele poderia ter mandado o Luffy de arrasta facilmente, mas ele prefere acorrentar o protagonista e forçar ele a trabalhar em obra. Agora, a gente tem que Trabalhar em admitir obra que foi sempre que o sacanagem. Luffy passa por essas humilhações, ele sempre consegue achar um jeito de quebrar os seus limites e voltar mais forte. Geralmente ele devolve esses momentos humilhantes, e um dos meus momentos favoritos é quando ele mostra a segunda marcha dele pela primeira Nossa, vez. O Gear Blueno, coitado, 7. membro da elite da Muito CP9, que era foda. apresentada como uma força quase invencível. Afinal, eles conseguiram esmagar o Luffy lá em Water 7. Então quando o Blueno encontra o Luffy de novo lá em Enies Lobby, ele acreditava que isso aconteceria novamente. Mas o que ele não sabia era que o Luffy estava prestes a mostrar sua primeira transformação, e até hoje essa demonstração de força da segunda marcha me impressiona. Cê é louco.
E se isso não diminuísse a vida do Luffy, a segunda marcha com certeza entraria na lista dos golpes apelões que eu fiz aqui pro canal. Se você não viu, você tem que ver porque esse vídeo tá muito incrível. O link tá na descrição. Agora, talvez a melhor parte dessa surra que o Luffy dá no Bleno é quando ele tenta tancar a segunda marcha com aquele poder de enrijecimento que ele tem. Ele A gente falou, até eu viu sou que ele foda. realmente é forte, mas o Eu Luffy já sou tinha foda, subido de agora degrau quero naquele ver. momento. A cena fica Vem muito pra engraçada cima. porque parece que dá certo, só que não. Verdade, parece que ele aguentou. Aí ele cai. Não vai dar não. É muito E já foda, que mano. estamos nos membros da CP9, vamos falar do Lute. Mas antes eu Nossa. preciso dizer uma coisa. O Quando que a Lute é Marinha sacanagem, mano, quando ele voltou em Enies Lobby, velho. Mano, eu pensei que ele ia tomar um couro ainda pro Zoro, mano. Foi até que demorado, mano. Mas pro Luffy ele não tanca no Gear vai 5, rever esquece. esses critérios Acho de que até no promoção. Gear- Eles colocam um almirante que foge Sei de lá, pirata e depois de Enies Lobby, Ele o não Lute aguenta. foi promovido. Eu não sei quem tá no RH do governo mundial, mas vocês precisam dar uma olhada nisso. Você perde pro Luffy no passado e agora que ele não só derrota, mas se torna o imperador do mar. Você quer mesmo chegar e pedir pra ele te mostrar a evolução? Que lógica doida é essa, rapaz? Mas ignorando isso, eu só tenho a te agradecer, porque é sempre bom ver você apanhando. A última vez foi realmente uma luta, mas dessa vez foi humilhante. Você tava se esforçando, deu pra ver, Humilhação mas você da nunca porra. teve chance. E se você não esqueceu do Luffy depois de Enies Lobby, eu tenho certeza que depois de Egghead você não esquece mais. E agora a gente vai pra ele, talvez um dos LOL. mais exibidos do anime, Trafalgar Law. E bora dividir isso aqui na parte do Smoke e na parte do Ver. Começando pelo meu vice-almirante favorito, ele contra o LoL talvez seja O a Smoke melhor é muito luta de bom, Punk cara. Hazard. O LoL vem pra botar abaixo o espírito da marinha. Smoke Desde o momento é em que ele muito, chega, muito fazendo bom. o navio do G5 flutuar no céu como se ele fosse um deus. É muito top ver a cara de pânico dos marinheiros. O combate contra Mano, o o Smoke LoL é muito um dos. Mano, eu não posso hypar muito no LoL, cara. Porque, mano, ele é muito, tipo. Muito personagem modinha, assim, mano, de ser fã, cara. Eu não gosto de ser fã dos modinha. Mesmo que ele, mano, ele é muito foda, cara. Não tem como não. Só que eu sou mais. Eu sou Team Luffy ainda. muito bom de se ver porque os dois usam muito bem as habilidades das Akuma no Mis. Mas infelizmente pro Smoke, o Oda deu uma exagerada quando criou a Open Open no Mi do LoL. É sacanagem essa fruta, cara. Normalmente ter o coração arrancado e você continuar vivo, sabendo que ele tá com o cara que te derrotou, já é bem humilhante. Mas quando esse cara, depois de fazer isso, troca você de corpo com a sua pupila, aquela pessoa que mais te respeita, que vê você como exemplo, aí eu acho muito complicado. O Smoke sempre manteve uma postura de autoridade e poder, só que agora ele tá sendo colocado numa posição de completa impotência. Você lembra de como ele ficou irritado quando a marinha deu crédito a ele pela queda do Crocodile? Isso já mexeu muito com o orgulho dele. Imagina como ele deve ter ficado depois desse confronto. E agora indo pro infiltrado de Doflamingo na marinha, que consegue Vamos ver. usar o haki do armamento em seu corpo. Tanto cara é um pra merda aí, atacar, mano. mas Esse cara é um principalmente merda aí. pra se defender. A única vantagem era que ele tinha o coração do líder dos piratas de copas. E bom, é como dizem, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E com a ajuda do Smoke, Vergo perde a única coisa que mantinha ele na vantagem. E aí vem uma cena que eu acho muito, mas muito top mesmo, que é o LoL falando com o Doflamingo pelo caracol comunicador, ignorando o Vergo totalmente, dizendo que ele já era um homem morto. Essa cena é muito da hora, sem falar no jeito que ele finaliza, que na hora eu achei que o LoL tava apenas demonstrando a força dele pra gente, querendo se exibir. Só que depois eu entendi o porquê de todo aquele ódio no gol. O LoL não apenas cortou o orgulho do Vergo, como deixou ele em pedaços. Isso mostra um pouco do que acontece quando os personagens de One Piece perdem Ele um tal. pendurando o Inclusive, Vergo, eu fiz um vídeo com 15 Muito momentos bom, que cara. mostram exatamente isso. Eu vou Muito deixar bom, aqui mano. pra você ver. E eu vou colocar também um vídeo dos golpes apelões. Você é louco. É incrível como que tem o ápice do personagem foda e depois vem a derrota muito foda, tá ligado? É igual em Naruto, que vem, mano, o Naruto pega, mostra um jutsu da porra, bate de frente com qualquer um, depois o jutsu fica uma merda, tá ligado? Mas é muito bom, cara, eu concordo que foi muitas lutas nada a ver, tá ligado? Igual do Crocodile, principalmente. Do Crocodile é sacanagem, cara. Do Crocodile é sacanagem. Vamos ver o que vai acontecer com o Shanks ainda, né? Não mostrou nada. Vamos ver o que acontece com o Shanks. E é isso.